Se você está verdadeiramente empenhado com o êxito, o primeiro passo é largar o hábito de observar a caminhada dos outros. É muito simples cair na cilada de comparar realizações, modos de vida, velocidade, e se perguntar por que ainda não chegou lá. Mas toda vez que você volta sua atenção para fora, você deixa de focar no que é seu. A verdade é que concentrar-se nos outros te desvia do rumo. Voltar o olhar para si é o que dá a direção. Quando você para de seguir o ritmo dos outros e começa a se comprometer com o seu próprio, tudo começa a se alterar. A verdadeira vitória não vem da comparação, ela nasce da lucidez, da disciplina e da vontade de fazer o que é realmente relevante. Nos próximos minutos, vou revelar as transformações internas que distinguem quem vive preso ao que os outros fazem daqueles que concentram toda a sua energia no próprio desenvolvimento. Você vai entender como ignorar a comparação, como calar o barulho das opiniões alheias e como edificar uma mente sólida que permanece firme mesmo com o mundo tentando desviá-la do caminho. Imagine, por um instante, que você está no centro da sua própria existência. Tudo o que acontece ao redor, tudo o que você aspira a concretizar, toda a imagem que você guarda no coração, começa dentro de você. Isso não é uma figura de linguagem, é uma realidade, talvez a mais potente que você possa assimilar. Sua história será escrita conforme você a comanda, desde que primeiro você a escreva dentro da própria mente. Ao longo da vida, estudei profundamente os padrões mentais de homens considerados os mais bem-sucedidos do planeta, empresários, inventores, líderes e pensadores. E em todos eles, encontrei algo em comum: o ponto de partida nunca foi o dinheiro nem contatos influentes. O começo sempre foi um propósito definido e uma confiança inabalável no próprio potencial. Todos tomaram uma decisão: assumir o controle do próprio destino. Andrew Carnegie é um exemplo claro. Nascido na pobreza, em uma casa humilde na Escócia, chegou aos Estados Unidos sem fortuna, sem relações estratégicas, sem formação universitária. Mas havia dentro dele uma chama, uma visão tão forte que não podia ser extinta pelas circunstâncias. Ele percebeu o que a maioria nunca entende: as barreiras mais poderosas não estão no mundo, estão em nossa mente. Ele não perdia tempo se medindo pelos outros, não alimentava a inveja das fortunas alheias, nem se diminuía diante dos mais experientes ou sortudos. Em vez disso, mergulhou em si mesmo, estudou sua essência, dominou os próprios pensamentos, direcionou todo o seu foco mental e físico para aquilo que escolheu realizar. Firmou seus pés no centro da própria existência e moldou o mundo ao redor conforme sua vontade. Essa é a lição que eu insisto para você absorver: pare de se distrair com o que está ao lado. A realização do outro não limita seu potencial. A promoção do colega, os troféus do vizinho, os elogios dos demais, nada disso determina o seu rumo. Você não veio ao mundo para representar os anseios de alguém, você está aqui para dar vida aos seus próprios. Toda vez que você mede seu progresso com a régua de outra pessoa, você entrega parte do seu poder. Você desloca o centro do seu universo para longe de você. E quando sua atenção abandona o interior, seus pensamentos se dispersam, suas ações se tornam reações e seus resultados passam a flutuar. Consegue ver o perigo que isso representa? Você precisa reassumir o comando da sua mente. Precisa acreditar com certeza absoluta que seus princípios, suas ideias e suas metas têm mais valor do que qualquer julgamento, mais do que resultados passageiros, mais do que os temores que você carrega. Quando você começa a viver a partir desse ponto central, a vida para de acontecer contra você e começa a acontecer por sua causa. Tudo o que se transforma começa por dentro. Toda vitória nasce primeiro no silêncio dos pensamentos. Antes que um edifício se levante, um projeto é delineado. Antes que a riqueza exista, uma visão é formada. Antes que o poder se manifeste, um plano é concebido. Então eu te pergunto: que visão vive dentro de você? Qual ideia te consome por dentro a ponto de não conseguir abandoná-la? Não pergunte se é possível, pergunte se ela te pertence. Porque se for realmente sua, você precisa parar de buscar aprovação, parar de esperar por sinais, parar de se medir, de duvidar, de travar. Assuma o comando do seu mundo interior. Declare, sem hesitação, que você guia seu caminho. Você não veio para copiar, você veio para criar. Guarde isso com firmeza. As maiores almas que o mundo já conheceu não se ergueram por seguir os outros, mas por ouvirem com bravura sua própria voz interior. E essa voz existe em você também. Ela nunca te deixou, está só esperando que você decida escutar. Fique firme, volte o olhar para dentro e comece a construir a única vida que só você é capaz de construir. Você é o centro do seu universo, e isso você nunca pode esquecer. Crença inabalável em si mesmo.
Ao longo dos tempos, aqueles que chegaram mais longe, que deixaram marcas profundas na história, compartilhavam uma qualidade rara, uma confiança inquebrantável em si mesmos. Essa confiança não era arrogância nem um senso exagerado de importância. Era uma convicção interna sólida, a certeza de que sua visão era valiosa, não importando os obstáculos, os desafios ou os fracassos no caminho. Thomas Edison é o exemplo clássico. Ele falhou mais de 10.000 vezes antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. A maioria teria desistido bem antes disso. Teriam concluído que não estavam destinados ao sucesso. Teriam apontado o cansaço, o desgaste emocional, os anos de tentativa, e simplesmente teriam parado. Mas não Edison. Ele carregava algo essencial, uma fé inabalável no valor de suas ideias. Edison não se comparava com os que desistiam, não se perguntava por que seu sucesso parecia mais demorado que o dos outros. Ele compreendia um princípio que poucos dominam: o fracasso não é uma condenação, é aprendizado. Cada erro era um passo a mais rumo ao domínio, cada tentativa frustrada uma parte do processo, cada queda um aprimoramento da visão. Esse é o tipo de mentalidade que você precisa cultivar. Você também possui dentro de si a semente da grandeza. Ela está lá, esperando que você confie nela, aguardando que você dê o primeiro passo, querendo ser alimentada com esforço, disciplina e bravura. Mas, acima de tudo, ela espera por sua fé interior. Acreditar não é um luxo, não é um privilégio de poucos. É o alicerce onde toda a realização se constrói. Sem essa crença, ideias continuam como desejos, objetivos permanecem sonhos e os dons mais poderosos que você carrega ficam escondidos, enquanto os sonhos mais profundos se desvanecem no arrependimento. Força em meio à adversidade. Quando o nome Abraham Lincoln é mencionado, imediatamente pensamos em liderança, firmeza e legado. Mas antes de se tornar presidente, Lincoln percorreu um caminho cheio de provações. Ele enfrentou derrotas eleitorais, negócios fracassados e perdas pessoais devastadoras. Por qualquer padrão comum, ele já deveria ter desistido. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele compreendia uma verdade poderosa: fracassos não te definem. O que te define é a forma como você reage a eles. Ele se recusou a deixar que as dificuldades escrevessem o seu destino. Cada tropeço era uma curva, não um fim. Cada obstáculo era um convite para crescer e voltar ainda mais forte. Essa capacidade de seguir em frente, mesmo em meio à dor, foi o que o transformou de um homem marcado pela vida em um ícone eterno. E o mesmo vale para você. O caminho da grandeza não é plano. Ele não é feito de conforto, e sim de desafios. É incerto, difícil, exigente. Mas dentro de cada prova está a oportunidade de se tornar quem você nasceu para ser. Quando os tempos difíceis chegarem, e eles virão, você terá sempre duas escolhas: desistir ou continuar. Você pode deixar que as adversidades te destruam ou pode permitir que elas lapidem sua identidade. Os que realmente vencem não são os que evitam a dor, são aqueles que a enfrentam e seguem em frente. A dor não significa que o caminho está errado. Muitas vezes, é justamente o sinal de que você está em uma jornada que vale a pena. Cada batalha ensina algo, cada erro te fortalece, cada tombo desenvolve a resiliência. E a resiliência não é algo com que se nasce. É forjada no fogo da dificuldade, nos dias em que tudo parece te empurrar para baixo, mas algo dentro de você insiste: continue. E quando você continua, quando segue adiante apesar do medo, da incerteza, da dor, você não só cresce na prática, mas cresce na fé em si mesmo. Você passa a entender o que antes não via, que sua força é maior do que pensava, que a dor passa, mas o avanço permanece. Pense em cada grande nome da história: Lincoln, Edison, Mandela, Roosevelt. Todos foram testados, todos ouviram que não iam conseguir, todos caíram, mas todos persistiram. E por isso, tornaram-se mais do que bem-sucedidos, tornaram-se símbolos de superação e possibilidade. Agora, olhe para dentro e se pergunte: o que vai te definir? Serão os tombos? As vezes em que tudo deu errado? Os momentos que abalaram sua confiança? Ou será sua atitude diante de tudo isso? Você vai se levantar como Lincoln e mostrar com suas ações que nenhuma tempestade pode apagar o espírito de quem se recusa a ser quebrado? Não deseje que a vida seja fácil. Deseje ter força para viver uma vida que vale a pena, uma vida com propósito, com impacto, com significado. Esse tipo de jornada exige sua resiliência, exige sua persistência, no final, recompensa quem tem fé no caminho. Continue avançando. Um passo por vez, um desafio por vez. Deixe que o mundo traga o que quiser. Você não está aqui para desistir,
você está aqui para construir, aprender e evoluir. E um dia, ao olhar para trás, você não vai lamentar as batalhas, vai agradecer por elas, porque foi exatamente nelas que você encontrou sua verdadeira força. A resiliência é o que transforma pessoas comuns em realizadores lendários. Deixe que ela te transforme na grandeza que você nasceu para viver, libertando-se da comparação. No instante em que você começa a medir sua vida com a régua dos outros, você entrega seu poder. Você reduz o brilho do que tem de único. Você desfoca a visão que só você pode ter. O que antes era um caminho claro, começa a se nublar com incertezas, distrações e frustrações. Grave esta verdade: a sua jornada é só sua. Ninguém percorreu o que você percorreu. Ninguém enfrentou os mesmos obstáculos. Ninguém sonhou com a mesma intensidade o que vive no seu coração. Por isso, o progresso de qualquer outra pessoa jamais pode servir como medida do seu valor. Ray Kroc, responsável por transformar o McDonald's em uma potência global, compreendia bem esse princípio. Ele conheceu a pequena lanchonete dos irmãos McDonald. Ele não se comparou com outros empreendedores, não ficou se perguntando se seria capaz de repetir os feitos de alguém. Ele não se preocupou com o que os outros estavam construindo. Ele concentrou toda a sua atenção no que ele poderia realizar. Onde muitos viam apenas um restaurante simples, ele enxergou uma visão e a perseguiu com foco absoluto. Ray não construiu um império olhando para os lados. Ele conseguiu porque manteve os olhos fixos no que estava à frente. Seu olhar estava na missão, não nos resultados alheios. E é por isso que ele venceu. A comparação é traiçoeira. Ela rouba sua clareza, contamina seu crescimento e te coloca num jogo injusto, porque você vê apenas os destaques dos outros, mas nunca enxerga os bastidores. Você vê a vitória, mas não o sacrifício. Vê o resultado, mas não o percurso. E então, esquece que o seu processo tem seu próprio ritmo, que sua evolução está exatamente onde deveria estar. Quando você se deixa levar pelo calendário de outra pessoa, você abandona o seu próprio. Você se desconecta de si, começa a buscar objetivos que não têm nada a ver com você e um dia você se pega cansado, desanimado, sem direção. Não porque fracassou, mas porque deixou de ser você. Você não veio para competir com ninguém. Seu papel neste mundo é se tornar a sua melhor versão, mais ousada, mais verdadeira, mais completa. E essa versão não vive comparando. Ela vive criando. Ela não se alimenta de validação externa, ela cresce na introspecção. Ela olha para dentro, não para o lado. Avalie seu avanço com base em quem você era ontem. Essa é a única comparação que importa. Você evoluiu? Aprendeu algo novo? Está mais perto do seu propósito? Se sim, então você está no caminho certo, mesmo que ninguém esteja aplaudindo ainda. Não permita que a inveja desvie você da excelência. Não permita que o capítulo 20 de alguém enfraqueça sua confiança no seu capítulo 2. A estrada é longa, e a verdadeira grandeza, muitas vezes, começa em silêncio, nos bastidores, onde ninguém vê, onde ninguém vibra. Mas se você seguir em frente, aperfeiçoando-se, acreditando, plantando, os frutos virão. Tenha paciência com o tempo da sua colheita. Seja firme com o seu foco, acima de tudo, seja fiel à sua essência. O sucesso não está em vencer a corrida dos outros. Ele está em concluir a sua própria jornada com verdade, com paixão, com propósito. Então, recupere o controle. Reoriente sua atenção. Desligue o barulho. Feche a porta da comparação. Sempre que sentir o impulso de se medir com alguém, pare, respire fundo e diga a si mesmo: não estou aqui para competir, estou aqui para criar. Deixe sua caminhada seguir o curso que foi traçado para você. Deixe o seu crescimento te guiar e permita que sua visão, e não a dos outros, defina o que é sucesso. Porque aqui está o segredo: quando você finalmente para de se comparar, você finalmente começa a viver. E nesse espaço, nessa liberdade, é onde sua verdadeira grandeza começa a florescer. O impacto real do pensamento positivo. A sua mente é o instrumento mais potente que você possui. Ela não serve apenas para guardar ideias, ela cria realidades. Tudo aquilo que ocupa seus pensamentos com frequência acaba moldando quem você se torna. Tudo aquilo em que você concentra sua atenção acaba sendo o que você atrai. O mundo que você vive externamente nada mais é do que um espelho do universo que você constrói internamente. Norman Vincent Peale sabia disso com clareza inquestionável. Em sua trajetória, ele defendeu com firmeza o poder do pensamento positivo. Não como um otimismo vazio, mas como uma ferramenta concreta, prática e transformadora.
Seus ensinamentos ajudaram milhares de pessoas a se libertarem das correntes da dúvida, do medo e da autossabotagem, simplesmente por mudarem o diálogo interior, trocando a linguagem do não consigo por uma narrativa de possibilidades. Pensamento positivo não é uma filosofia frágil, é força, é treino, é uma maneira de caminhar pela vida com mais propósito e resiliência. Quando você adota uma postura mental positiva, a sua realidade começa a se reconfigurar. Aquilo que antes parecia um obstáculo se transforma em aprendizado. Contratempos se revelam oportunidades de crescimento, e o fracasso deixa de ser um fim para se tornar apenas um degrau, um retorno valioso da vida, não uma condenação. Você para de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo, e começa a se questionar com maturidade, o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva libera uma força imensa, porque seus pensamentos não são neutros, eles são ativos. Eles definem suas palavras, guiam suas decisões, movem suas atitudes e determinam os seus resultados. Uma mente mergulhada em negatividade sempre encontrará desculpas para parar. Mas uma mente cultivada na positividade sempre buscará uma forma de seguir. Quando você pensa com positividade, você sintoniza com as soluções. Você desperta criatividade, confiança e fé. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência, e portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. Não por sorte, mas por sintonia. Mas entenda, pensamento positivo não é negação da realidade, não é fingir que a dor não existe. É ter a coragem de encarar a dor de frente, ainda assim, escolher a esperança. É conseguir olhar para a escuridão e enxergar uma centelha de luz. É passar pelo fogo acreditando que algo maior está esperando do outro lado. Seus pensamentos devem ser escolhidos com o mesmo cuidado de um artesão que seleciona suas ferramentas. Não permita que o medo, a comparação ou a dúvida façam morada na sua mente. Esses elementos não pertencem ao lugar onde seus sonhos estão sendo moldados. Comece cada dia alinhando sua mentalidade. Faça afirmações positivas. Visualize seus objetivos com clareza. Cerque-se de palavras, pessoas e hábitos que reforcem o que você acredita ser possível. Trate sua mente como você trataria seu bem mais precioso, porque ela é exatamente isso. Quando um pensamento negativo surgir, e ele virá, não o aceite sem questionar. Desafie-o, redirecione-o, assuma novamente o controle do seu foco e diga com firmeza, essa não é a forma como a minha história termina. Seu mundo externo começa a se transformar no exato momento em que você muda o seu mundo interno. Se você deseja um amanhã melhor, precisa começar hoje, com seus pensamentos. Precisa se ver como forte, capaz, merecedor e abundante muito antes que a realidade mostre isso de volta. A verdade é que aqueles que mudaram o mundo não foram os que tiveram o caminho mais fácil. Foram os que acreditaram ser capazes, mesmo quando ninguém mais acreditava, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Você também possui essa força. Ela está aí dentro, use-a. Cada pensamento é como um tijolo. Com eles, você está construindo uma casa, a sua vida, o seu legado, o seu futuro. Construa com confiança. Construa com intenção. Construa com positividade. Porque o futuro pertence àqueles que acreditam nele, e com todo o coração. E quando você acredita com profundidade, o mundo inteiro acaba se ajustando à sua visão. Deixe que seus pensamentos te levem até onde você merece chegar, agindo com coragem e intenção. Conhecimento por si só não transforma a sua realidade. Conhecimento por si só não transforma a sua realidade. E por mais vibrantes e inspiradores que sejam, sonhos não constroem nada sozinhos. O que realmente separa quem apenas idealiza daqueles que de fato realizam é uma única característica: a capacidade de agir com decisão. Ao longo da história, os nomes que ficaram marcados não foram necessariamente os mais brilhantes, nem os mais preparados no papel. Foram os mais audaciosos. Eles deram o passo enquanto outros hesitavam, se movimentaram enquanto o restante esperava por sinais. E nesse simples ato de avançar, redesenharam o próprio destino. Pense em Amélia Earhart. Ela não apenas desejou voar, ela voou. Em um tempo em que mulheres eram desencorajadas a pilotar, ela subiu ao cockpit com determinação. Suas escolhas quebraram barreiras, seus voos inspiraram gerações. Ela não esperou ser validada, ela foi lá e fez. E com sua atitude, escreveu seu nome na história. Você também carrega ideias, você tem conhecimento. Mas nada disso vale se não houver movimento. O mundo não recompensa planos, recompensa atitudes. A procrastinação é a inimiga do avanço. Quanto mais você adia, mais espaço você dá para que o medo cresça,
a dúvida se infiltre, as oportunidades escorram pelos dedos e o impulso se dissipe. O remédio para isso? Ação clara e corajosa. Tomar uma decisão não é agir de forma impulsiva. É analisar, escolher e partir, mesmo que o cenário não esteja ideal. Porque, na realidade, nunca vai estar perfeito. Esperar por segurança absoluta é o jeito mais rápido de enterrar um sonho. Pequenos passos têm poder. Cada atitude, por menor que pareça, é uma pedra colocada na fundação do seu futuro. Uma mensagem, um sim ousado, uma conversa sincera. Esses são os gestos que, somados, constroem uma história de sucesso. Transforme essa ação em prática diária. Sentiu inspiração? Avance. Viu uma chance? Agarre. Deixe que a escolha vire sua aliada. Ela te protege da estagnação, do atraso, da autoilusão. Você é quem escreve sua vida, mas só o ato de fazer move a caneta. Escolha com coragem. Haja com intenção. E saiba que até mesmo os tropeços te empurram para a frente. Cada decisão gera aprendizado, cada tentativa fortalece sua visão. É assim que se evolui, é assim que nasce a autoconfiança. Lembre-se disso, as pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca erram. São aquelas que se recusam a ficar paradas. Elas escolhem tentar de novo e de novo. Você não veio para viver se escondendo atrás do medo. Você veio para viver com propósito. Deixe que suas ações, não seus receios, definam sua história. Porque, no final, o que conta não é o que você quis fazer, mas sim o que você teve a coragem de realizar. Seja firme, seja ágil. Tome as rédeas da sua própria história. A busca pela excelência pessoal começa agora. Siga seu caminho com verdade. Trace objetivos que te desafiem. Desenvolva força interior. Não se perca em comparações. Adapte-se sempre que necessário. Mantenha sua chama acesa. Pense com esperança e, acima de tudo, haja com bravura. Seu amanhã depende do passo que só você pode dar hoje. Agora é a hora de olhar para dentro e começar a construir a vida extraordinária que te espera. Você está pronto? As conquistas mais grandiosas estão bem à sua frente. Segure este momento com firmeza e brilhe com intensidade, inspirando o mundo ao seu redor.